Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Monique, eu sou graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora e eu estou fazendo esse vídeo para a disciplina de Fisiologia Vegetal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os movimentos das plantas. Você pode ficar se perguntando se as plantas se mexem, e a resposta é sim. Não só aqueles movimentos das copas das árvores causados pelo vento forte, mas movimentos orientados de acordo com os estímulos que a planta recebe. Mas cuidado para não confundir. As plantas se mexem, mas elas não se locomovem, ou seja, elas não podem sair do lugar. E por esse motivo, elas são muito vulneráveis às condições ambientais do lugar onde elas se encontram. E a movimentação é uma resposta a esses estímulos. Os movimentos podem ser divididos em tropismos e nastismos. Os tropismos são movimentos orientados, onde a fonte do estímulo influencia na direção do movimento. O tropismo mais conhecido é o fototropismo, e é ele que permite que as plantas encontrem e sigam uma fonte luminosa. Afinal, sem luz, as plantas não fazem fotossíntese. O fototropismo acontece na parte aérea das plantas e está relacionado à presença de auxinas nas células. A auxina é um fito-hormônio que é produzido no ápice das plantas. Quando a fonte luminosa está em cima da planta, seu crescimento acontece para cima, normalmente. Mas quando a iluminação passa a ser lateral, iluminando apenas um dos lados da planta, as auxinas migram para o lado escuro e fazem com que as células se alonguem, aumentando o crescimento daquele lado e causando uma curvatura em direção à fonte de luz. Você já deve ter visto algo parecido com isso daqui. Nesse caso, dá para ver aqui pela região da raiz que esse coqueiro tombou, provavelmente quando as folhas estavam nessa região aqui. Então, as auxinas migraram para a região de baixo, que cresceu e causou essa curvatura. E aí ele voltou a crescer para cima. Um outro tropismo bem conhecido é o gravitropismo, que acontece nas raízes. Quando uma raiz é movida da sua posição normal de crescimento, as auxinas se acumulam na lateral inferior, devido à força da gravidade. E aqui acontece o contrário do fototropismo. Aqui as auxinas inibem o crescimento celular, o que permite que apenas o lado de cima cresça e cause uma curvatura da raiz para baixo, normalizando o crescimento. O heliotropismo acontece em plantas como o girassol, por exemplo, que conseguem seguir o sol ao longo do dia. Isso acontece porque essas plantas têm células pulvinares, bem abaixo das sépalas, que conseguem se encher de água ou murchar de acordo com a luz. Isso causa o movimento de seguir o sol. Esse movimento não é circular. Durante o dia, as flores viram de leste a oeste, acompanhando o sol, e à noite fazem um caminho reverso, de oeste a leste. O quimiotropismo pode ser visto em um grão de pólen, que quando cai na flor de destino, começa o crescimento do tubo polínico, que é direcionado ao óvulo graças ao quimiotropismo, que também direciona raízes. Quando estimuladas por adubos no solo, elas crescem em direção a ele. As raízes também podem apresentar hidrotropismo, onde elas crescem em busca de regiões mais úmidas. Esses foram os movimentos trópicos. Como podem perceber, todos eles têm um direcionamento. Agora eu vou falar sobre os movimentos násticos, que são os movimentos sem orientação, onde eu não consigo perceber de onde está vindo o estímulo. Dentro dessa classe de movimentos se encontra a nictinastia, que é um movimento lento que ocorre nas folhas das leguminosas durante a noite, onde os folíolos se fecham à noite e abrem durante o dia. A epinastia e hiponastia são movimentos de crescimento, onde a parte de cima ou de baixo crescem mais. Em uma folha, por exemplo, a epinastia causa um crescimento maior na parte superior da folha, o que causa uma curvatura para baixo, e a hiponastia é o contrário. A cismonastia ou tigmonastia acontece quando a planta sofre um estímulo que pode ser mecânico, térmico, elétrico e etc. O folíolo se fecha e muito rápido. E essa resposta é transmitida pela planta e pode ir fechando aos poucos as folhas que não foram tocadas. O fechamento se dá devido à presença de células pulvínicas, que enquanto estão cheias, as folhas estão abertas, e quando elas murcham rapidamente por causa do estímulo, as folhas se fecham. A fotonastia é o que acontece com as flores da Vitória Régia, que só abrem à noite. A termonastia é o que acontece com as flores da tulipa, que abrem durante o dia e de noite no frio ela fecha. Mas em países quentes isso não vai acontecer, porque à noite a temperatura não cai tanto a ponto de causar essa resposta na flor. Um outro movimento nástico é o dessa planta carnívora aqui, que
tem tricomas ou pelos tectores no seu interior, que quando são estimulados, ele se fecha com um movimento muito rápido para conseguir prender o inseto e depois de digerir esse inseto, ela abre de novo. Agora eu vou falar do tigmiotropismo, que causa discordância entre os pesquisadores, já que alguns caracterizam esse movimento como trópico e outros caracterizam como nástico. O tigmiotropismo, então, é o movimento das gavinhas em busca de um lugar para se ancorar. E aí, quando ela encontra uma âncora, o lado externo cresce bem mais rápido que o lado interno. Isso causa esse efeito de se enrolar que chama circunrotação, que é também visto em alguns cipós que se enrolam nos troncos das árvores. Então, da próxima vez que você vê sua plantinha crescendo torta em direção à janela, ou ver flores que se fecham e abrem à noite, e admirar a beleza de um girassol, você já sabe que estão se movimentando para se adaptar ao ambiente. E se você achou esse tema interessante, quer saber mais sobre esse e outros assuntos, entra no site do Laboratório de Fisiologia Vegetal da FJF, que lá tem vídeos, tem apostilas, tem vídeo de aula prática, tem muito material bacana lá. Por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, obrigada por ter assistido. Tchau! Created using Powtoon.